Olá! A evolução da saúde pública no Brasil com a criação do SUS e a inteligência artificial são os dois principais assuntos do universo acadêmico. O programa também vai trazer as informações sobre o novo período de inscrições ao Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN e as duas exposições que a comunidade pode acompanhar de graça na Universidade Franciscana. A evolução da saúde pública no Brasil foi tema de uma disciplina do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Por meio de encenações, os grupos resgataram as formas como eram feitos os primeiros atendimentos, até chegarmos ao modelo atual, o Sistema Único de Saúde. O Rogério Kerber e também o Manuel Vicente, ambos da nossa equipe, foram acompanhar a atividade. Nós somos o grupo e representamos a década de 20 a 50. Nós representamos a década de 60, 70 e 80. Nós representamos o ano de 1990 e 2000. 3 grupos, décadas diferentes, justamente para contar as diferenças das políticas de saúde pública do país. Essa foi a proposta do segundo semestre do mestrado em saúde materno-infantil da UFN. Então a proposta da aula foi essa, né? A gente trazer um cenário de décadas diferentes e políticas públicas de saúde diferentes. O que nós avançamos, né? O que avançamos para a saúde da população. A evolução tinha de ser representada. O grupo 1, que estudou as décadas de 1920 a 1950, trouxe a questão da prostituição. Lindo, maravilhoso, me tiram do sério, querendo um negócio que se chama telefone. E você com carro, você não vê na rua, as pessoas estão morrendo, não tem saúde. A miséria desse país. E vocês preocupada com um carro? Os problemas foram contextualizados com o período da história onde, na cultura, tivemos a Semana da Arte Moderna e na economia a Revolução Industrial. Décadas onde muitas pessoas moravam em portos e os trabalhadores ficavam doentes por causa do esforço. Na década de 20, 30, 40 e 50, a saúde era voltada para o curativismo, muito centrada no hospital. E as políticas públicas, elas não existiam nesta época. O segundo grupo retratou parte da história entre os anos de 1960 a 1980. O movimento hippie, que durante a ditadura militar lutou por várias causas, entre elas a conquista por direitos básicos, ganhou destaque. Feminista, que a gente consiga os direitos Direito das mulheres. Infelizmente, nessa época, as pessoas morriam de doenças básicas, morriam da miséria, da fome. Infelizmente, ainda que naquela época, o modelo era centrado na doença, o modelo hospitalocêntrico, onde as pessoas não eram vistas como um todo, e por isso elas morriam. O último grupo expôs a realidade da saúde pública entre as décadas de 1990 e 2000 e falou sobre as exigências e modernidades do sistema. O ponto digital, quem não está cumprindo? São exigências. Olha, não quero nem saber se o ponto está funcionando ou não. Quero que cumpra. olha, doutora diretora, eu como sou enfermeira, né, eu cumpro. O Sistema Único de Saúde é dessa época. Regulamentado em 1990, o SUS oficializa que é dever do Estado garantir a saúde do cidadão. E foi um sistema baseado em Cuba, só que o Brasil foi um dos únicos países com mais de 100 milhões de habitantes que teve essa coragem de criar esse sistema que abrange a pessoa como um todo, né, que pretende dar toda a assistência, né. A aula também fez um questionamento sobre o sistema. E a pergunta no fim da aula será: o que podemos melhorar? O que cada um pode fazer a sua parte dentro do Sistema Único de Saúde, não só para manter, mas para evoluir e para melhorar cada vez mais um sistema para todos, universal, com integralidade, com equidade, enfim, com todos os princípios do SUS sendo respeitados na prática. A atividade foi uma proposta da disciplina de Políticas e Gestão da Rede de Atenção Materno-Infantil. Extremamente saudável, nos transforma e nos
e nos transporta para uma outra década. Então isso é muito legal, essa interação com os colegas. E duas pessoas que participaram da atividade estão conosco aqui no estúdio do Universo Acadêmico. São elas a professora Marta Souza, que nós acabamos também de acompanhá-la na reportagem, professora do mestrado em saúde materno-infantil. Muito obrigado pela presença no Universo Acadêmico, professora. Nós é que agradecemos o espaço para falar de SUS. Que legal, que bacana. E também a Josi Barreto Nunes, que é mestranda, né, em saúde materno-infantil aqui da Universidade Franciscana. Josi, muito obrigado por você destinar um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente. Nós também lhe assistimos ali, agora há pouco. Professora Marta, por que é importante falar para a atual geração, né, aproveitar esses alunos do mestrado, aproveitar um pouco dessa história e falar para a atual geração sobre o Sistema Único de Saúde? Na verdade, quando tu propõe uma aula do aluno buscar essa história das políticas públicas e entender por que nós lutamos, por que a minha geração principalmente lutou pelo SUS, faz com que ele entenda esse contexto, quer dizer, como é que a população vivia, adoecia e morria antes da década de 80 e como é hoje, né? Porque o que existe é uma série de críticas ao SUS sem conhecer essa história. Então, extremamente importante foi a proposta para a turma de incorporar cada década, estudar cada década e trazer e entender qual é o contexto. Quer dizer, nós não podemos regredir, nós precisamos sim melhorar cada vez mais o SUS e que ele seja realmente universal para todos, com integralidade. Sim. Josi, para você, né, e acredito para os teus colegas de mestrado, foi um desafio e tanto, porque vocês tiveram que fazer uma pesquisa, né, buscar lá nos relatos históricos de como era a saúde do Brasil lá no início do século anterior, do século passado. Como é que foi esse trabalho para vocês? Como é que foi pesquisar sobre isso, ler sobre isso? E para você, eu também gostaria de saber se você descobriu algumas coisas das quais você não tinha o menor conhecimento. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar do SUS também é muito bom e é importante a gente sempre falar do SUS. Para preparar a aula, então, e a gente fez pesquisas e usou material, a professora também disponibilizou um material dela e a gente buscou assim, bastante na literatura. E quanto assim, as coisas que me chocaram... Não havia, então, saúde para todos, apenas os que trabalhavam, os demais, né, morriam, e isso é bem chocante. Às vezes a gente fica pensando que hoje em dia o pessoal, a população toda, tem esse acesso, né, que é universal, que é para todos. E a gente pensa assim, pô, estamos querendo privatizar o SUS, vai voltar a ser assim? As pessoas vão voltar a não ter acesso à saúde. Isso é preocupante. Eu acho que a aula da professora Marta foi muito instigante, trouxe para nós assim talvez um movimento, né, que a gente às vezes está adormecido, não tem esse real conhecimento, né? Embora a gente seja da saúde e trabalhe com a população e com os doentes e também com a promoção da saúde, às vezes a gente passa batido, né? O SUS está ali, está pronto, né? Sim. A gente não lutou para construir, como a professora Marta lutou para construir o SUS, né? Sim. A formação da Josi em graduação é em enfermagem, correto, Josi? Isso. Aí você resolveu fazer um mestrado, justamente para se qualificar, né? Para buscar, para ampliar, no caso, o teu conhecimento. Só que em algum momento, quando você pensou em fazer mestrado, você imaginou que nem que fosse por uma aula, como ocorreu aí essa semana, você teria de apresentar aí as suas capacidades artísticas como atriz para mostrar para tudo? Nunca imaginei. Quando a gente pensa em mestrado, a gente pensa que vai chegar ali, vai ser horrores de leitura e bem maçante, assim. E na verdade não é, a gente lê muito, sim. Mas essa parte da aula descontraída fica mais leve, né? Porque assim, a gente fez a busca, tudo, a gente aprendeu muito, mas essa parte de ensinar é muito maior. A gente leva, né? E os meus colegas também são muito bons, assim, nossa turma é muito boa, bem unida. A gente fez um trabalho bem legal. Sim. Professora Marta, já pelo seu amplo conhecimento em relação à criação do SUS, à manutenção do SUS e tudo mais, tem uma pergunta que ficou na matéria e que nós temos o dever, na verdade, de respondê-la.
como melhorar o SUS. Isso é algo que não depende só dos governantes também, depende de cada um de nós também, que precisa do Sistema Único de Saúde, que luta por uma saúde de cada vez mais qualidade e também pública, de certa forma, né? Mas como a gente pode melhorar o SUS? Como é que eu, a professora, a Josi, cada um de nós, quem nos assiste, como é que nós podemos melhorar o SUS? Verdade. Inclusive o grito de guerra do final da aula foi exatamente esse. O SUS é nosso, o que podemos fazer para melhorar? Cada um, sim, pode fazer a sua parte, primeiro conhecendo, acho que conhecer um pouco dessa história e entender que hoje o direito é universal, já é um grande passo. No momento que eu entendo que está lá na Constituição Federal, o SUS é direito de todos e dever do Estado, já é um grande passo, porque eu sei que ele é meu. Sim. E quando ele é meu, eu respeito isso. Quer dizer, essa entrada pela unidade básica, pelo serviço de atenção básica, entender que eu não posso tentar furar fila, porque isso também é corrupção. O SUS, ele é um processo democrático que nos ensina isso. Então, esse é o primeiro passo de eu entender assim, ó, isso é meu, é nosso, então eu preciso respeitar, conhecer e fazer com que ele melhore. Um outro passo importante, que é a responsabilidade nossa, aqui da universidade, de todas as instituições, principalmente de ensino superior, que trabalham com futuros profissionais de saúde, é na formação do aluno, fazer com que ele compreenda esse processo. Por que a geração de 1980 lutou pela reforma sanitária para colocar o SUS na lei, para que isso fosse direito, para que o atendimento fosse para todos com qualidade, né? Eu não posso retroceder e dizer, não, o SUS está ruim, vamos terminar. Ele não está como deveria, mas ele precisa melhorar. Então, depende da formação dos profissionais, da capacidade de gestão e de cada cidadão de entender que todos usamos o SUS. E tem pessoas que, não, eu nunca usei, mas quem nunca fez uma vacinação, quem nunca foi, por exemplo, num restaurante, para um restaurante estar aberto, tem a vigilância sanitária que passou por ali. E isso é SUS, né? Os transplantes no Brasil, 95% são feitos pelo SUS. Tratamento para câncer, HIV/AIDS, hepatites e tantos outros que, às vezes, a população em geral não conhece. Então, é responsabilidade nossa também dar visibilidade. O que é o SUS e a quem ele serve. A todos nós. Sim, sim. Vocês conseguem ter essa visibilidade também, Josi? De enquanto pessoas que atuam na área da saúde, né, futuros mestres, né, na área da saúde também, a partir do mestrado em saúde materna e infantil aqui da UFM, que cada um de nós tem o dever, é o meu dever enquanto cidadão, é o dever da Josi enquanto enfermeira, né, enquanto pessoa que promove saúde pública, e você consegue compartilhar isso e perceber isso a partir dos teus colegas de mestrado também? Só com a graduação não fica muito claro. A gente estuda e toda a reforma do SUS, mas a gente começa a trabalhar e parece que aquilo fica meio perdido. O mestrado reforçou muito. Ele abre horizontes, ele mostra pra gente que a gente tem, que a gente faz parte, que a gente... Eu acho que uma parte disso é o mestrado profissional, né? Porque quando a gente faz o mestrado acadêmico, parece que a gente fica mais alienado a essa parte. Não digo que 100%, mas fica um pouco distante. Sim. E o mestrado profissional, então, tudo que a gente estuda e faz em aula é direcionado para a nossa prática ou pensando na nossa prática. Então, isso é muito rico, ampliou horizontes, assim, é outra visão. Mudou um pouquinho da ideia que você tinha a respeito do SUS, por exemplo? Mudou. A professora Marta deve ter mudado ao longo dos anos, ou na verdade, a professora Marta acredito que sempre teve uma posição firmada, né, a respeito do SUS, até porque ajudou também nessa criação, nessa disseminação de informações. Mas quem, por exemplo, pegou já o SUS pronto, digamos assim, muda a opinião, muda a visão? A gente não teve que lutar por ele, né? A gente já pegou ele pronto, então muda sim, muda. Principalmente a professora Marta, que vem dessa época, né, e traz todo esse conhecimento. É diferente de tu ler num livro, é muito diferente. É uma aula maravilhosa. É como se a gente estivesse lá, né, professora? Porque ela vai contando, ela vai dizendo, aí, gente, naquele ano foi assim. Aí a gente fez isso, aí entrou a saúde assim, daí entrou o prefeito que era assim, né, professora? É diferente do que tu lê num livro ou alguém que também não vivenciou essa época e traz o assunto para a aula, né? Ou traz a lei para a gente ler e discutir. É diferente, é um outro olhar. Eu acho que isso também vem do mestrado multiprofissional.
além de um mestrado profissional, ele ainda é multi. Então, assim, a gente tem colegas da medicina, tem nutricionista, tem dentista, tem inclusive uma colega arquiteta. Essa parte multi, assim, é muito interessante, porque tem coisas da odonto que a enfermagem não sabe e que é SUS também. Sim. Então, assim, amplia bastante, é gratificante, olha. É um momento para trocar experiências mesmo. Ótimo. Eu estava dando uma pesquisada, professora Marta, a respeito desse assunto, já para o objeto da nossa entrevista, da nossa conversa, e acabei descobrindo coisas assim que eu confesso que eu desconhecia a respeito, né? Antes do Sistema Único de Saúde, nós tínhamos índices de mortalidade aqui no Brasil extremamente elevados, muito por conta dessa questão do acesso à saúde pública. Né? Uma delas mostra, por exemplo, professora, que 72% das pessoas que morriam no Brasil das causas mais diversas, né, antes da criação do SUS e algumas décadas antes, a maioria delas tinha menos de 50 anos de idade. Então vejamos a diferença. Agora, a mais assustadora que me colocou, né, observando, e a gente até conversava um pouquinho antes da entrevista, e eu quero que a professora fale um pouco sobre isso, está na relação sobre a mortalidade infantil. Nós tivemos uma comemoração, né, no período da ditadura militar, onde nós conseguimos atingir um índice de mortalidade infantil de 60 crianças nascidas para cada 1.000, né? Aliás, 60 crianças morriam a cada 1.000 nascidos vivos, né? Porque antes no Brasil nós tínhamos um índice que chegava a 90 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Só que hoje, né, talvez esse dado tenha modificado um pouco, ele é de 2015, nós temos 13, no máximo 15, né, mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Quer dizer, caiu de 6, agora caiu já para 4 vezes menos. Se naquela época era motivo de comemoração, imagina agora, né? E já diminuiu esse índice, com certeza. E o que se cabia muito a esses índices na época? Muito por conta de que as famílias não tinham acesso à saúde, propriamente dita? Esse era um dos fatores, mas, por exemplo, eu era aluna nessa época, né, década de 80, e o que nós aprendíamos nas práticas, né, nos campos de estágio? A primeira coisa que nós aprendíamos a observar era a desnutrição e desidratação nas crianças, porque era o que mais elas eram acometidas. Por quê? Não havia saneamento básico, não havia, as pessoas morriam de fome, né? Isso era uma coisa muito gritante. Então, essa realidade mudou. Nós compreendemos com o SUS que o conceito de saúde ele é ampliado. A pessoa precisa ter uma série de fatores para ter saúde. E o próprio profissional da enfermagem, de todas as outras áreas da saúde, ele também passa a ter essa compreensão. Não é só ausência de doenças, não é só dar remédio, não é só fazer alguma prevenção. Sim. Tem que promover realmente saúde e olhar o contexto de todas as pessoas. Isso não era a nossa prática. Nós, da enfermagem, por exemplo, nós tínhamos uma prática muito técnica. Hoje não cabe mais esse profissional. Nós precisamos entender quem é essa pessoa, onde ela mora, como ela vive, como ela come. Essa questão técnica que a professora coloca era algo assim, era de certa forma um distanciamento entre o profissional e o paciente? Exatamente, era isso? exatamente. Antigamente, eu como aluna perderia a nota se eu fosse olhar o contexto da pessoa. Hoje é o contrário. O aluno que só olha a técnica é ele que não está dentro de como deveria estar. Então, é muito importante essa mudança até do nosso perfil profissional. E isso, sim, foi o SUS que nos ensinou. O SUS, ele amplia esse horizonte para o profissional, de ter um atendimento voltado à realidade de cada comunidade. Eu não posso ir lá no Nordeste e copiar para cá, porque nós nos alimentamos diferente, vivemos diferente, temos um clima bem diferente. Então, o SUS ele faz uma coisa que é descentralizar. O poder está no município e o município planeja suas ações. Então, foi uma série de mudanças que favorece que melhore, com certeza. Esse é um dos índices que melhorou muito na população. A questão da mortalidade infantil melhorou bastante e a própria expectativa de vida do brasileiro também. Com certeza. Hoje é comum tu olhar para pessoas fazendo aniversário de 90, 100 anos. Meu pai vai fazer 90 anos mês que vem. Então, sempre na família tu vai perguntar, e tem alguém acima de 90 anos? Isso é a vacinação melhorou, o tratamento de saúde, prevenção de doenças, promoção. Então, é uma realidade totalmente diferente do que era antes do SUS. Sim. Essa atividade aí nos próximos semestres, ela vai perdurar lá no mestrado? Quem está acompanhando, de repente, né, decide fazer o mestrado em saúde materno-infantil pela expectativa que uma atividade assim gera. Ela vai ocorrer de novo? Normalmente, o que o professor faz? Ele observa o perfil da turma, né?
E o primeiro dia que nós fomos dar aula para a turma, nós sentimos, eu até comentei com a professora Mara, que é colega de disciplina, e essa turma, ela vai topar desafios. E aí nós lançamos o desafio, olha, vocês têm que vir caracterizados pelas décadas, formamos um grupo no WhatsApp, e eu confesso que eu até levei um impacto quando abriu a porta e eles entraram, né, com todas as, não só a fantasia, mas incorporado cada um na sua década. Então, claro, algumas turmas já fizeram documentários, filmes, outras atividades, mas é muito também de conhecer o contexto do aluno, a disponibilidade, a disposição, mas foi uma coisa que nos chamou muito a atenção, a vontade da turma de querer fazer diferente. Isso, claro, torna a aula mais prazerosa e nós ficamos contando os dias para chegar na sexta-feira de novo. Sim, como nós podemos estar observando aí nas imagens de novo, ó, que estamos vendo aí, então, da reportagem e também da atividade de vocês. Quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui, a Josi Barreto Nunes, né, que é enfermeira, mas que é mestranda. Josi, muito obrigado pela participação no Universo Acadêmico para falar dessa atividade. Professora Marta Souza, também professora não só da enfermagem, mas também do mestrado em saúde materna e infantil aqui da UFN. Obrigado e parabéns pela atividade, professora. Acho que é uma maneira prazerosa, porque às vezes as pessoas não gostam muito de estudar história, né? Não gostam muito de recuperar fatos históricos, porque tem que ler muito e daqui a pouco muitas pessoas não se familiarizam muito com essa situação. Mas a partir de pesquisas como essas e trabalhos como esse que a gente acabou de mostrar, as coisas ficam mais claras, fica mais fácil entender por que é importante defender o trabalho público. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu é que agradeço em nome da nossa equipe também. A seguir, o Universo Acadêmico mostra o avanço da inteligência artificial para a medicina. E vai ser esse tema, né? Vai ser um tema de bate-papo aqui no Universo Acadêmico. Nós fazemos um intervalo de 1 minuto e já voltamos. Olá, meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação forma profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. Dentre as ênfases do curso estão robótica, microeletrônica, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, etc. Meu nome é Anderson Ribeiro Ribas, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Aqui no curso nós estudamos várias áreas da computação. Além da parte teórica, aqui nós temos um embasamento prático muito forte que nos dá uma ênfase, uma preparação para o mercado lá fora. No curso nós temos diversas áreas. O curso também proporciona ao aluno, além da questão teórica, muita prática. Então nós temos, por exemplo, o laboratório de robótica, nós temos o laboratório também da codificação, linguagem de programação, onde através de cadeiras como linguagem da programação 1 e 2, a gente tem acesso então ao conhecimento de como fazer aplicativos. E essa particularmente é uma das cadeiras que me chamou mais atenção, porque é onde eu consigo colocar em prática todo aquele conhecimento do início do curso para a tela do computador, onde eu vou conseguir fazer funcionar o aplicativo, fazer funcionar, ou melhor, solucionar o problema que o professor e que futuramente o mercado vai me trazer. Então o curso, além de toda essa questão teórica, prática, ele propicia ao aluno também o desenvolvimento do seu conhecimento através da pesquisa científica. A inteligência artificial já não é mais uma ousadia de cinema. Ela está em todo lugar e prevalece em tarefas onde a capacidade humana carece de precisão. Para falar sobre os avanços da inteligência artificial, o Universo Acadêmico conversa com o professor Luiz Fernando Rodrigues, coordenador do curso de Engenharia Biomédica aqui da UFN, e também com o professor Mircos Martins, do curso de Ciência da Computação também da Universidade Franciscana. Professores, sejam muito bem-vindos ao Universo Acadêmico. Começo perguntando para o professor Luiz Fernando Rodrigues. Professor, estava dando uma lida para efeito da nossa conversa aqui, né? E acabei descobrindo que a expressão, né, inteligência artificial, ela evidentemente que é algo mais recente a ser utilizada pela literatura mundial. Mas atividades que mostram uma máquina pensando e respondendo ao ser humano,
Isso a gente já tem há mais de meio século. Os conceitos da inteligência artificial, o professor Micos, que é da computação, pode, né, explicar melhor, são antigos. A grande questão sempre foi a necessidade de uma capacidade de programação. E é justamente pensando nessa questão da grande capacidade de programação que a gente tem hoje em pequenos ambientes, como um smartphone, que na área da saúde, né, dentro da área da saúde, que a inteligência artificial acaba ganhando grandes volumes de aplicações. Então, um dos princípios básicos assim, na área da saúde, da aplicação dessa inteligência, é em reconhecer padrões, né, que nesse sentido, a inteligência artificial é muito mais eficiente do que o ser humano. Se eu te desse 1 milhão de imagens de radiodiagnóstico para te tentar avaliar, tu ia ficar dias avaliando essas imagens e com certeza não ia perceber alguns detalhes. Se a gente pegar uma inteligência artificial e ensinar ela a ler padrões dentro dessas imagens, ela em pouco tempo consegue resolver e ela vai te mostrando que aquela imagem tem determinados padrões que podem ser utilizados para resolver casos de doenças que ainda nem se sabia que aquela pessoa poderia ter. Sim. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, no sentido de procurar padrões, é fantástica para a área da área da saúde, né? Para a área da engenharia voltada para a saúde. Sim. Professor Mirko, o senhor que é da área da ciência da computação aí, né? Como é que a ciência em si da computação vê essa questão de uma inteligência artificial? E ela, se nós analisarmos sobre o campo, sobre a esfera assim, humana mesmo, ela pode ser uma ameaça ao ser humano nas próximas décadas ou nos próximos séculos, por exemplo? Boa questão essa da preocupação. Bem, a ciência em si, ela tem seguido passos acompanhando muito os estudos de como funciona o cérebro humano, né? A ciência da computação, ela tenta emular, tenta modelar o funcionamento do cérebro humano e colocar isso funcionando numa máquina. O problema todo que consiste na melhoria desses sistemas e de programação é que até hoje a gente não conhece 100% como funciona o cérebro humano, né? Então nós tentamos construir algumas ideias de que funcione o cérebro humano e a partir daí construir programas. Então ainda a gente pode evoluir muito no sentido de construir uma inteligência artificial rodando num computador que ela tenha uma capacidade superior à humana no sentido de ter uma consciência, né? Sim. Quando chegar nesse momento, né, então existe a preocupação real de se a máquina vai tomar o lugar do humano e vai tentar assumir o posto de liderança numa sociedade e escravizar a humanidade, digamos assim. Só que isso a gente ainda não vê num horizonte tão próximo, porque a gente não conseguiu atingir uma maturidade ainda científica de conseguir emular um cérebro humano, fazer o funcionamento igual ao cérebro humano. Sim. O professor Luiz Fernando estava tocando nessa questão justamente, professor, na área da medicina, para diagnósticos médicos, né? Vamos citar alguns exemplos, professor, onde isso já é, além da área de radiologia, algumas cirurgias, né, que necessitam de uma precisão, de uma delicadeza extrema e que muitas vezes o ser humano pode não conseguir ter essa precisão, essa delicadeza extrema. E aí é neste momento em que nós se utilizamos da inteligência artificial para colocar ela em prática e, no caso, ela acaba substituindo muitas vezes o papel do cirurgião. É isso, professor? Na realidade, nesses robôs, a gente tem ainda a figura do médico. A interferência humana comandando a máquina. Isso, né? A gente tem. O robô, ele auxilia no trato, né, da atividade médica, mas a gente tem ainda, né, esse cenário, né? O que facilita muito isso é que a gente tem a possibilidade do médico estar, por exemplo, num outro estado, num outro país, e ele fazer uma conexão via web, né? E daí, a partir disso, ele conseguir fazer esse tratamento, né? Então, esses tipos de robôs, eles trabalham também muito nessa função ali. Essa questão de um robô trabalhando como um cirurgião, né, como o professor Mirko diz, isso ainda é muito complexo, porque a inteligência artificial, ela dentro da área da saúde, ela está focando muito numa questão de padrões, porque às vezes num processo cirúrgico pode acontecer alguma coisa que fuja do parâmetro normal, fuja do controle,
E daí a inteligência humana se prevalece, porque se adaptar rapidamente a uma situação, a inteligência artificial ainda não está dentro disso. Como o professor Mirkus comentou, né? A gente não entende o funcionamento do cérebro humano, né? A questão de consciência, criatividade, né? Montar uma peça de teatro, uma música, né? Isso envolve uma complexidade, né? Essa questão da consciência, do eu, que é complicado. Mas fora questões éticas também. Tem a questão ética. O robô operando uma pessoa remotamente, né? Então, o médico está num local, o robô está operando num outro local o paciente. Quando o médico, sei lá, pode acontecer um acidente e se esbarrar no controle do robô, a inteligência assume o papel de identificar aquele esbarrão e não fazer o movimento do outro lado para não causar uma injúria. Ela reconhece daí isso fugiria um pouco do padrão, né? Exato. Um movimento muito brusco. Né? A inteligência artificial, por exemplo, né, fazendo esse gancho do professor Mirkus, pode ser utilizada, por exemplo, em equipamentos como acelerômetros para prever uma queda de um paciente. Né? Nos Estados Unidos, em alguns hospitais, existe já camas onde os pacientes são posicionados, que são camas inteligentes. Então, por exemplo, se aquele paciente ele não pode se deslocar sozinho e durante o turno da noite ou algum turno extra, o paciente se levanta da cama, a cama reconhece que existe, né, esse deslocamento do paciente por algum sensor de pressão, algum sensor qualquer, e automaticamente avisa a equipe de enfermagem. Olha, o paciente lá do quarto tal se deslocou. Seja porque ele caiu da cama ou seja porque ele está indo ao banheiro, mas de repente é um paciente que não pode se movimentar sozinho. Tem também essas mesmas camas, elas avisam se a enfermeira ou algum profissional da saúde manipulou o paciente e não botou as guardas de segurança ou não fez a ligação de algum catéter, algum item médico, ela avisa aquele profissional dizendo, ó, faltou fazer tal coisa. Sim. Então, nesse sentido, né, é sempre nesse sentido de padrões, né? Tu tem lá uma regra, né, que tu cria, né, que tu programa, né, para a inteligência, que tu ensina a inteligência e ela vai seguir aqueles padrões, né? Então, nesse sentido, a gente pode extrapolar para o que a criatividade tiver em mente. A gente pode ter sensores na casa da gente que estão monitorando o nosso batimento cardíaco, nossa temperatura, né, o formato do rosto, né, tudo mais, para criar padrões e saber se a gente está doente, se a gente está com uma variação do ritmo cardíaco, e isso pode ser um sinal de uma doença. Sim. Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela vai ser fundamental para a medicina para daqui a 10, 20 anos. Eu vislumbro, eu acho que o professor Mirkus também, né, que assim como hoje em dia todo mundo tem um smartphone na sua casa, tu vai ter uma central de home care, né, que é um cuidado em casa, e essa daí vai estar ligada a uma inteligência artificial. E daí os sensores vão ser N, né? Desde um batimento cardíaco, temperatura, a de repente até sensores mais sofisticados para ver, sei lá, alguma questão sanguínea, uma questão urinária. A criatividade infinitas possibilidades, é o limite, né, professor? Agora, eu queria saber de você se o aumento da coleta de dados, né, é o principal responsável pelo impulso aí de inteligência artificial, porque a gente tem um consumo de dados, um consumo de informações cada vez mais crescente. Logo, e aí eu aproveito o exemplo dado pelo professor Luiz Fernando, a questão do smartphone, né? A popularização dele está justamente nisso, pela velocidade, pela facilidade de comunicação, pela busca, né, de informações e tudo mais. Então, é correto a gente pensar dessa maneira? Cada vez mais que a humanidade impulsiona, busca, produz conhecimento, produz coleta de dados, consequentemente nós estamos alimentando uma inteligência artificial, professor? Existe um dado estatístico estudado que a cada 18 meses a humanidade cria quantidade de informações igual a toda a informação criada pela humanidade anteriormente na história. Ou seja, a cada 18 meses nós dobramos a quantidade de informação que a gente gera usando o smartphone, se comunicando, etc. Então, o volume de dados que transita pela internet e por todos os nossos dispositivos é
absurdo. Lidar com esses dados manualmente, ou seja, usando pessoas para avaliar, é quase que impossível, assim, é muita informação para a quantidade que é gerada. Então, o uso de computadores para reconhecer padrões, para tomar decisões e auxiliar a tomada de decisões é importante. Hoje em dia a gente tem poder de processamento em relógios, né, em tablets, celulares, então eles acabam virando interfaces tanto de coleta quanto de demonstrar os dados, né? E o processamento todo esse feito por detrás das cortinas é absurdamente grande. Tem que existir um software bem robusto e eficaz ao mesmo tempo, né? Sim. Aí que entra essa questão de inteligência artificial, que é uma área muito rica hoje em dia. Bancos utilizam, enfim, várias áreas também. Sim, a área da segurança também. Segurança, né? A própria área de medicina, da área de saúde, enfim, toda a grande área de saúde utiliza bastante e está investindo bastante na área de diagnósticos. Sim. Porque também são gerados muitos dados de diagnósticos hoje em dia. Até para se acelerar, né? Como o professor Luiz Fernando colocava. Especificamente um exame de câncer de mama, para identificar se ele é benigno ou maligno, nos Estados Unidos existe uma base de dados que é disponível para toda a comunidade científica mundial de modo aberto. O que aconteceu? Foram coletados os dados de mais de 18 mil pacientes e colocados numa base de dados. Os médicos avaliaram, classificaram entre benigno e maligno. A máquina conseguiu fazer um acerto de 98,9%. Então, é uma precisão que absurda. O ser humano muitas vezes não consegue acompanhar. Agora, na engenharia biomédica, professor, como é que o senhor percebe hoje essa questão da inteligência artificial? Olha, dentro da engenharia biomédica, né, a gente tem essa parceria com o curso da computação, né, o professor Mircos ministra a disciplina de inteligência artificial. Perfeito. Essa disciplina ela entrou num rol de optativas na primeira vez e depois, né, pela importância dela frente à área da saúde, a gente trouxe ela como obrigatória. Então, hoje, todo aluno que faz engenharia biomédica, ele tem que fazer inteligência artificial. O curso está procurando outras disciplinas, como Big Data, inteligência, internet das coisas, para agregar também a formação desse aluno, porque, que nem foi comentado aqui, a inteligência artificial ela vai servir muito para auxiliar no diagnóstico para a saúde. Não só no diagnóstico aqui presente para nós, mas tem casos, por exemplo, que está sendo estudado em Harvard, de alguns setores na área de imagem, que o pessoal está criando esses padrões a partir desses bancos dos países desenvolvidos. Sim. Para auxiliar países pobres. Então, se a gente pegar uma região pobre da África, ela não vai ter um médico altamente capacitado. Ela pode ter um médico clínico geral, pode ter um técnico em enfermagem, um técnico em radiologia, mas não tem, às vezes, aquele médico que faz o diagnóstico, não tem aquele médico especializado. Com a inteligência artificial situada, sei lá, nos Estados Unidos, dentro de uma IBM, dentro de uma um grande cluster de computadores, tu poderia se gerar essa imagem num equipamento lá na África, jogar para essa inteligência artificial e ela fazer toda essa avaliação primária e, a partir disso, separar esses casos mais críticos dos menos críticos. E a pessoa poderia ter um diagnóstico. Então, a inteligência artificial... Uma ferramenta de apoio, né? É uma ferramenta de apoio e, principalmente, para países em desenvolvimento, isso pode ajudar muito. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma desigualdade social, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Sim. E o acesso à saúde, às vezes, é o que limita o tratamento ou a vida ou a não vida de uma pessoa. E se a gente conseguir diagnosticar à distância, prematuramente, a gente consegue fazer um tratamento adequado, consegue com que a pessoa tenha uma sobrevida sobre aquela doença. Sim. Vou refazer uma pergunta que eu fiz no começo e quero saber de vocês. Em algum momento, a gente pode ter a substituição do ser humano pela máquina e talvez até em algo que a gente já viu no cinema, tipo as máquinas se rebelando contra humanos, alguma coisa assim? Ou é algo que só vai ficar para ficção mesmo, para nosso consumo de imagem, de ideia e tudo mais?
Quer responder? Eu assusto e depois tu não... Já existem casos documentados de que as máquinas superaram humanos e são utilizadas no lugar dos humanos. A primeira vez que isso aconteceu foi em 97, é isso, professor? 97, no jogo de xadrez, né? No jogo de xadrez, uma máquina venceu o campeão mundial de xadrez e a comunidade inteira se assustou. Opa, Sim. A máquina superou o humano. Mas no mercado de ações, por exemplo, 1/1000 de segundo entre comprar uma ação e vender pode tornar uma empresa, uma pessoa bilionário ou quebrado. Então, substitui-se no lugar de um humano como operador e coloca-se uma máquina fazendo aquelas operações financeiras lá. Isso é normal na área comercial. Mas quando a gente traz esse tipo de decisão para uma área de saúde, por exemplo, o caso se torna mais complicado porque envolve uma ética toda, uma questão ética para resolver. Sim. Nós estamos vivendo uma questão de surto de toxoplasmose, por exemplo, onde a gente tem um número grande de casos que poderiam ser inseridos numa base de dados comum e, a partir dessa base de dados, investigar de onde surge o foco usando inteligência artificial. Então, é factível, pode ser usada para o bem. Depende de quem está desenvolvendo a aplicação, certo? Sim. O desenvolvedor tem que ter uma questão ética bem forte, exatamente. Sim. Como ele disse que ia assustar, o professor vai fazer a meia-culpa aí, vai tranquilizar. E de que maneira, professor? Eu acho que assim, a inteligência artificial ela tem um foco muito grande nessa questão de reconhecimento de padrões. Mas conseguir ter esse contato com o paciente, ter essa percepção do dia a dia, né, fazer alguma avaliação que esteja fora unicamente daquele dado cru, isso ainda precisa muito do ser humano. Sim. Então, eu acredito que pela questão ética, pela questão também das pessoas não se adaptarem, talvez, a ter um robô à sua frente para fazer um diagnóstico, eu vejo ainda que a inteligência artificial ela não vai substituir e não vai dominar o ser humano, pelo menos talvez não nas nossas gerações, nem nos nossos filhos, né? Eu acho que a Lívia não vai ter problema, né? Mas eu não vislumbro isso, assim. Eu acho que a inteligência artificial, a computação, ela está para somar, né? Ela tem um papel muito importante em reconhecer padrões. Por isso que na medicina, no direito, na contabilidade, né, nessa parte de investimentos, ela é interessante porque ela consegue ver padrões, né, e consegue agir através deles. Sim. Né? E isso pode ser o diferencial, por exemplo, entre um diagnóstico antecipado de um câncer de 1-2 anos e isso ser tratado e curado, de uma lesão no joelho. Tem pesquisadores nos Estados Unidos estudando ressonância de joelho para te dizer, olha, daqui a 3 anos tu vai ter uma lesão. Né? Isso pode ser usado, por exemplo, no esporte. Né? Sim. Tu pode fazer lá um diagnóstico de um esportista e dizer para ele, olha, daqui a 1 ano tu vai ter uma lesão e tu vai parar de jogar. É anteceder muito, anteceder. Né? Só que como tu vai levar isso ao paciente, como tu vai tratar, né? Porque se a gente começar a falar assim, tu vai ter uma lesão, tu vai ter uma doença, tu pode chegar ao extremo da pessoa se mutilar, né? Da pessoa ir querer, né, amputar um membro, né? Como aconteceu. São questões éticas, né? É uma questão ética bastante complicada. Então, essa percepção do ser humano em lidar com o próprio ser humano, eu acho que não vai evitar, a máquina, né? não vai conseguir substituir isso daí. Eu acho que se a gente conseguir criar uma máquina que dê essa percepção de consciência e de eu, aí talvez a gente possa ter algum problema. Tem uma disputa muito maior. Bom, a gente conversou aqui com o Luiz Fernando Rodrigues, que é coordenador do curso de Engenharia Biomédica aqui da UFN, também com o professor Mircos Martins, do curso de Ciência da Computação, sobre inteligência artificial. Professores, muito obrigado pela presença aqui no Universo Acadêmico e muito obrigado por estarem à disposição também de conversarem conosco nessa oportunidade. Obrigado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. A seguir, o Universo Acadêmico fala do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele prorrogou o prazo de inscrições aos participantes. O Universo Acadêmico vai estar de volta em 1 minuto. Eu sou a professora Daniela Elvanger, coordenadora do curso de Design dessa instituição. E o profissional que se forma no curso de Design,
ele estar capacitado a trabalhar com projetos que supram as necessidades de grupos, de indivíduos, de uma pessoa somente, de uma sociedade. Aqui no curso a gente oferece disciplinas que vão trabalhar a parte artística, habilidade artística, criativa do aluno. Também nós passamos muitos conhecimentos técnicos e com isso o profissional ele vai estar apto a suprir essas necessidades relativas tanto a design de produto físico, como brinquedos, eletrodomésticos, carros, como também agora a nossa nova proposta curricular também é oferecer o design gráfico, que vai trabalhar com identidade visual, marcas para empresas, enfim. Eu sou a Rafaela Jong Potter e eu curso design desde o ano de 2015. Desde que eu entrei no curso, eu fui me achando cada vez mais e eu tenho a certeza de que é isso que eu quero levar para a minha vida. Tem muitas disciplinas que te ajudam a entender com o que tu vai trabalhar daqui a um tempo, a ter uma visão mais ampla, assim, de tudo que tu tem a teu favor para seguir isso que tu escolheu. E cada semestre é uma descoberta nova, são novas formas de aprender. E tudo isso a gente vai somando cada vez mais e quando chega no final a gente se sente cada vez mais pronto para encarar o mercado de trabalho e o que eu tenho para dizer é que foi uma escolha muito certa. O curso tem tudo que a gente precisa para seguir em frente, tem todos os recursos, dá tudo que a gente precisa, tanto infraestrutura quanto profissionais ótimos que estão sempre na nossa volta, nos apoiando. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais madura e muito mais certa do meu futuro, muito por ter entrado nesse curso muito bom, que foi sempre o que eu quis fazer e cada vez me surpreende mais. O prazo para envio de trabalhos para o 22º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, que terminaria nesta segunda-feira, foi prorrogado. Os alunos têm mais 2 semanas para a submissão dos textos, mas a data de pagamento encerra antes. Prazo de submissão de trabalhos, na modalidade resumo e trabalho completo, prorrogado até o dia 3 de setembro, sendo que, impreterivelmente, o autor dos trabalhos terá que efetuar o pagamento até o dia 29 de agosto, em função do prazo de compensação bancário. Nós prorrogamos porque existe uma praxe, né, em âmbitos de eventos acadêmicos em que se faz chamadas. Então, nós estamos com a primeira chamada, agora a segunda, em que estendemos um pouquinho mais o prazo, em torno de 14 dias, para que professores, alunos, pesquisadores possam ter um prazo maior para submeter os seus trabalhos, tanto na modalidade de pesquisa, ensino, extensão. Haja vista que o CEP é o maior evento, o evento mais importante em âmbito acadêmico-científico da instituição, que envolve todos os cursos, né, de licenciatura, de bacharelado, enfim, todos os cursos de graduação, também os cursos de especialização e pós-graduação. Então, nós vamos ter um prazo um pouquinho estendido para avaliação, de 5 a 12 de setembro, um prazo também de em torno de uma semana, do dia 14 a 20, para o reenvio daqueles trabalhos que eventualmente ficarem com alguma sugestão ou recomendação dos pareceristas, né? E aí nós temos uma segunda avaliação, que é o retorno, né, desses trabalhos, que serão novamente avaliados pela comissão científica, do dia 21 a 25 de setembro. Então, nós teremos em torno de 3 dias para a organização desses trabalhos e divulgação no dia 28 de setembro. Para quem quer participar do CEP somente como ouvinte, o prazo continua o mesmo? O prazo continua o mesmo até o dia 28 de setembro.
né, para aqueles estudantes, aqueles professores, aqueles pesquisadores, a comunidade em geral, que quiser participar, né, sempre lembrando que o evento ele trabalha com um cômputo de 30 horas, e é bom sempre ressaltar que os estudantes que não apresentarem trabalhos agora podem participar e utilizar essa carga horária para aproveitamento de atividades complementares curriculares. Isso, a gente dirige essa observação, essa informação, mais especificamente àqueles alunos do primeiro, segundo semestre, que ainda não se envolveram com pesquisa, extensão, propriamente um ensino que produza resultados em termos de investigação, pesquisa, relatos de experiências e etc. A Universidade Franciscana faz um convite à comunidade para visitar a exposição A Diversidade Cria Expressões. Ela traz vestimentas que foram confeccionadas pelos formandos do curso superior de Tecnologia em Design de Moda da UFN. As criações abordam temas como inclusão, moda sem gênero, sustentabilidade, underground, punk e outras expressões. Todas as peças estão na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, que tem entrada pela Rua Silva Jardim. A visitação ao local pode ser feita de segunda a sexta, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 da noite. A entrada para qualquer pessoa é de graça e a exposição A Diversidade Cria Expressões vai estar montada até o dia 2 de outubro. Outra exposição ocorre na Sala Angelite Stefani. Pessiar, um mestre da arte, mostra o trabalho artístico e as criações de Silvestre Pessiar Basiaco. Ele chegou ao Brasil na década de 70 e foi professor universitário em Santa Maria por mais de 2 décadas. Pessiar é uruguaio, mas se naturalizou brasileiro e é mais conhecido como escultor. A exposição Pessiar, um mestre da arte, fica na Sala Angelite Stefani até o dia 29 de agosto. A entrada é de graça e pode ser feita de segunda a sexta, das 2 da tarde às 6 da noite, e nas terças e quintas também, das 9 da manhã ao meio-dia. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, basta colocar UFN TV. Acompanhe também as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais!